E aí, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou o Hélio Ferreira. Hoje eu quero conversar com você sobre comunicação. Comunicação, eu digo que é o segundo instrumento mais importante que o palestrante tem que ter. O segundo, Hélio, meu querido, sabe por quê? Você que perdeu o vídeo anterior, eu considero o primeiro grande instrumento do palestrante é uma coisa chamada motivação. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só você assistir o nosso primeiro vídeo. Portanto, hoje vamos conversar sobre o segundo grande instrumento, a segunda grande ferramenta, que é comunicação. Sem comunicação não tem informação, né? Até rimou. Ou como já dizia o nosso saudoso Chacrinha, né? Quem não se comunica se estrumbica. O que isso quer dizer? Sem comunicação nós não conseguimos fazer nada. Sem comunicação você não consegue conversar com os seus familiares, você não consegue se entender com o seu chefe, você não consegue ter um bom relacionamento com seus vizinhos, você não consegue conquistar cargos melhores, não consegue vender um produto, oferecer um serviço e muito menos conseguir fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, né, o seu sonho. Então, a comunicação é fundamental. E tem um conceito muito simples em comunicação que eu digo o seguinte: comunicação é ser o mais simples possível. É só você parar um pouquinho para pensar. Pensa naquela pessoa que você, quando conversa com ela, tem sempre a impressão de que você é o mais inteligente da conversa. Já conheceu pessoas assim? Eu tive o privilégio, conheci uma pessoa sensacional, infelizmente, não está mais entre nós, que eu o chamava carinhosamente de pai. Não era pai de sangue, mas eu considerava como um pai. E a maneira com que ele explicava as coisas para mim era muito didática, era muito simples. E eu me lembro que ele não era uma pessoa de um grande conhecimento, não era um intelectual, tinha uma formação muito simples, mas ele tinha uma maneira toda especial de transmitir o conhecimento. Eu sei que eu ficava muitas vezes até de boca aberta, pensando como que essa pessoa consegue transmitir de uma maneira tão simples e tão clara. Coincidentemente ou não, essa pessoa era um pastor de igreja, uma pessoa muito simples. Eu me lembro que assuntos muitas vezes complexos que eu tinha a respeito da existência, a respeito de Deus, da vida, de tantos questionamentos que eu sempre tive, eu ia até ele para conversar e ele conseguia, com um jeito muito próprio, muito carinhoso, muito simples. E eu ficava impressionado, foi como que ele consegue ser tão simples no conhecimento. Ele falava de uma maneira que qualquer pessoa entenderia, mesmo a pessoa mais simples ou a pessoa com alta complexidade de conhecimento entenderia da mesma forma. E certa vez eu perguntei a ele, eu falei, pastor, como que o senhor se baseia? O senhor estudou? O senhor, quem ensinou o senhor a ser desse jeito? E aí ele falou para mim de um cara que vivia aqui na Terra há mais de 2000 anos atrás, que foi o maior comunicador que ele já tinha conhecido. Eu falei, é? Eu falei, mas quem que é esse cara? Ele falou, meu filho, esse grande comunicador chamava-se Jesus. Ele falou, pastor, vai começar com religião agora? Ele falou, não, eu não estou falando de Jesus como um profeta, como os cristãos falam, mas estou falando de Jesus, era aquela pessoa que estava entre os mais simples, entre os mais humildes. E ele dizia coisas tão complexas, só que de uma maneira tão simples, que todos que estavam em sua volta entendiam. Jesus fazia o quê? Usava coisas do dia a dia deles para exemplificar
os conceitos complexos sobre Deus, sobre a espiritualidade. Aí ele falou, inclusive, meu filho, vou te dar um exemplo muito simples. Uma parábola chamada a parábola das sementes. Eu já tinha ouvido falar por cima, né? Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa, e ele começou a falar. Certa vez Jesus, para falar sobre como que a fé, a crença entrava no coração das pessoas, usou o exemplo da semente. Olha, o agricultor, ele pega a semente em suas mãos e joga na terra. Parte dessas sementes cairão num solo fértil e crescerão. Parte dessas sementes cairão em áreas ou num solo não tão fértil ou sem fertilidade nenhuma e vai morrer. Da mesma forma é o conhecimento, da mesma forma é a fé. Nós jogamos o conhecimento, nós jogamos a fé e no coração e no solo que é fértil, ele prospera. E eu fiquei pensando naquela passagem e imaginando com ele, conforme ele ia contando essa experiência, eu ia junto com ele imaginando, justamente um agricultor jogando as sementes no solo. E isso nós podemos trazer para os dias de hoje. Independente qual seja a sua religião. Você pode ser até ateu, não tem nenhum problema. Mas não há como nós deixarmos de lado essa técnica que Jesus usou há mais de 2000 anos, que é justamente essa maneira mais simples de transmitir assuntos complexos. Então, a grande lição que eu quero dizer para você hoje é isso. Não queira parecer ser o senhor detentor de todo conhecimento. Não queira utilizar termos muito técnicos. Não queira mostrar que você sabe mais que os outros. Procure fazer igual Jesus na época dele. Procure se aproximar das pessoas que estão à sua volta e comece a, em cima disso, explicar da maneira com que eles entendam. Então, trazendo isso para os nossos dias, comece a usar exemplos do dia a dia, de coisas que façam parte do cotidiano das pessoas que você quer atingir. Procure exemplos. Procure visitar locais onde essas pessoas estão com frequência. Observe as coisas em volta. Ouça a maneira como essas pessoas falam. Ouça as experiências dessas pessoas. E aí você vai ter material suficiente para conseguir desenvolver um conteúdo onde essas pessoas poderão entender muito melhor a mensagem que você quer transmitir. Então não se esqueça, a grande lição que eu deixo para você hoje é: seja simples. É na simplicidade que você pode transmitir toda a complexidade do mundo. Um grande abraço aqui do Hélio Ferreira e até o nosso próximo vídeo.